Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Diz a Escritura: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Amém? Você pode tomar o assento, glória a Deus, glorificando o nome do Senhor nessa nosso Senhor noite. é Deus, Jesus. Eu gostaria de intitular essa mensagem com o seguinte tema: Deus muda a história de quem reage. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Deus muda a história de quem reage. Amém, amados? Aleluias. O capítulo de número 4 do primeiro livro das Crônicas, precisamente apenas esses dois versículos, que são os 9 e 10 da Escritura, nos relatam uma breve biografia de um homem que era descendente da linhagem de Judá. E este homem se chamava Jabes. E a palavra do Senhor começa dizendo que esse homem, ele era mais ilustre, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Essa palavra ilustre, ela significa alguém destacado, alguém que sobressaiu, aleluia, sobre os seus demais irmãos, alguém que teve um destaque especial no meio da sua família. Mas sabe o que me chama a atenção em tudo isso? Não é o fato de Jabes começar, aleluia, a história de Jabes começar a ser contada, aleluia, sendo ele destacado, sendo ele, aleluia, diferenciado no meio dos seus irmãos. Mas o que me chama a atenção é justamente a razão que o levou a alcançar tal destaque na presença de Deus. A razão que levou Jabes a levar, aleluia, a conquistar tal destaque no meio da sua família. Porque a palavra do Senhor vai dizer que após, aleluia, a parte A deste versículo, aleluia, que se encerra com um ponto e vírgula, a palavra de Deus continua o seu relato dizendo: sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Aleluia. Esta palavra, este nome Jabes, que foi dado pela sua mãe, era um nome carregado de maldição. Era um nome que carregava sobre si, aleluia, uma mensagem de derrota, uma mensagem de vergonha, uma mensagem, aleluia, que certamente não produziria tal destaque conquistado, aleluia, por este homem que estava sob a influência deste nome. Porque, irmãos, para a
cultura judaica, o nome estava intimamente atrelado tanto ao propósito da existência daquela pessoa que recebe tal nome, quanto ao seu destino. Por isso a palavra de Deus vai dizer que a mãe de Jabes colocou este nome por causa de uma situação, de uma complicação que ela teve na sua gestação, quando ao dar à luz teve dificuldade de trazê-lo ao mundo. E a palavra do Senhor vai declarar que diante dessa situação, essa mulher declara dizendo: eu dei à luz com dores, portanto eu vou colocar o nome da criança de Jabes. Agora imagina você, uma pessoa cujo nome significa aquele que provoca dor. Certamente ninguém desejaria ter por perto alguém cujo nome significa provoca dor, ou aquele que gera dor. A primeira coisa que iriam fazer era desprezar, era rejeitar, era tentar de todas as formas impedir que aquela pessoa fizesse parte do círculo social ou do círculo familiar ou parte de qualquer que seja, aleluia, lugar na sociedade, porque é um nome carregado de negatividade. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a história de Jabes, ela não acaba com o seu nome. O seu nome foi apenas uma fase da história de Jabes. Porque no versículo de número 10, a palavra de Deus, ela vai revelar que diante daquela situação, Jabes, que estava fadado a uma vida de fracasso, a uma vida de derrota, a uma vida de dificuldades por causa do significado do seu nome, ele não fica inerte e conformado diante da situação. A Escritura diz que no versículo 10, Jabes reage diante daquela situação, talvez pelo fato dele já ter experimentado as consequências que o seu nome produziria na sua vida. A Escritura diz que a reação de Jabes diante daquela situação foi invocar o nome do Deus de Israel. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que Jabes, ele é da linhagem de Judá. E o nome Judá significa louvor. Então a vida de Jabes deveria ser uma vida de louvor. Deveria ser uma vida, uma história que glorificasse o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas sabe que eu aprendo com a história de Jabes? Que muitas das vezes, se você tiver uma vida fácil, uma vida, aleluia, que te favoreça, ela não vai ter muita influência, ela não vai ter muita relevância. Mas quando você tem uma vida difícil, uma vida trabalhosa, uma vida dificultosa, isso proporciona motivação para que você venha tomar as atitudes necessárias para que haja mudança radical na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite
nada vai mudar se você não mudar. É verdade. A primeira reação de Jabes diante da circunstância que limitava e prejudicava a sua história foi invocar o Deus de Israel. Sabe qual é o problema de hoje? Quando uma situação fica difícil, a primeira reação de muitos é reclamar da vida que está difícil, é reclamar da situação que não está fácil, é reclamar da dificuldade que se apresenta diante do seu caminho. Eu quero te dizer nessa noite que reclamar dos teus problemas só vai agravar a tua situação. Quem sabe Deus está permitindo o que está acontecendo na tua vida para que você entenda que a única forma da tua vida ter um impacto relevante na história daqueles que fazem parte do teu círculo social ou familiar não é você buscar e invocar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quer mudança, mas ele quer que a mudança aconteça como se fosse um passe de mágica. Eu quero te dizer nessa noite, nada vai acontecer na tua vida se algo não for realizado através de você. Paulo declarou aos Gálatas dizendo: tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você vai plantar, você vai colher. Aleluia, glória a Deus. Tudo que você fizer vai ter um retorno para você. Então não adianta você, diante de uma situação tão negativa, reagir com mais negatividade, porque só vai agravar a situação. O que você tem que fazer é crer que a tua situação, que a tua vida não depende da circunstância que você está vivendo, mas daquele que tem o poder de mudar a circunstância a teu favor. Aleluia, glória a Deus. Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, versículo 25 aproximadamente, dizendo, de Romanos: sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Se Deus te chamou, Ele não vai te desamparar e nem te abandonar. Ele não vai voltar atrás. Ele vai ficar contigo até o teu último dia de vida. Mas você tem que entender que se você ama a Deus, você tem que colocar Ele em primeiro lugar, para que tudo que aconteça, seja coisa boa ou seja coisa ruim, te favoreça. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer com que uma tempestade que viria para fazer o teu barco naufragar te impulsione para que você chegue aonde você tem que chegar. Deus, ele é poderoso para fazer com que um deserto que era para te matar, nele você tenha as maiores experiências da tua vida, que te levará a um novo nível de comunhão, aleluia, e envolvimento com a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jabes precisava entender que para ele se destacar, ele teria que tomar algumas medidas para que a vida dele tivesse relevância na sociedade da qual ele participava. Ele poderia fazer como a maioria, continuar reclamando da vida, mas o que foi que Jabes fez? Invocou o nome do Deus de Israel. Aleluia. Por que o nome do Deus de Israel?
Porque Israel nem sempre foi Israel. Um dia foi Jacó. Jacó tentou por conta própria se desenvolver. Quando ele viu que ele sozinho não ia dar conta, se o Deus do seu pai Isaque e do seu avô Abraão não tivesse o controle da sua história, a sua história acabaria antes de começar. Foi o dia que Jacó teve uma batalha contra um anjo no Val de Jabó, que ele tinha um encontro marcado com o irmão dele. O irmão dele, Esaú, que havia sido enganado e roubado, estava vindo para acertar as contas. É por isso que eu digo, irmão, tem coisa que não adianta. Se você não resolver lá atrás, vai chegar um tempo de acerto de contas na tua vida. E o acerto de contas é para que você esteja com a tua vida em ordem. Ninguém que vive uma vida de desordem tem destaque na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Enquanto a desordem estiver lá, haverá motivos para acusações. Porque essa é a ferramenta predileta do diabo. Sondar e descobrir deficiências. E Deus manda te dizer nessa noite: se tiver alguma pendência, sana enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo do acerto de contas. Aleluia. Deus quer te exaltar, mas não vai exaltar ninguém que está devendo. É desse jeito, Jesus. O diabo não refresca quem está devendo. Aleluia, Deus. Porque tem ministérios que estão sendo destruídos, congregações locais que estão se desfazendo, obras que estão sendo escandalizadas. É gente que mete a mão para fazer devendo. Meu Deus. Já viu? A minha situação tem que mudar. A dor não foi provocada porque eu quis. Foi uma circunstância permitida. Então que Deus julgue e me justifique. Quando seus irmãos olhavam, só viam alguém que causava problema. Mas Deus começou a reverter o quadro e mostrar que aquele que para muitos era problema, futuramente se tornaria solução. Glória. Aleluia, Deus. Mas tem que reagir. Não tem que aceitar. Enquanto você se acomodar e esperar o tempo virar por conta própria, não vai acontecer. Porque tem coisa na nossa vida que depende de uma reação. Enquanto você ficar estagnado, ficar parado, ficar paralisado, o tempo vai passar, mas as coisas não vão mudar. Mas quando você começar a tomar posição com Deus, colocar no lugar o que está fora do lugar, começar, aleluia, a compensar o que está em falta na tua vida, aí as coisas vão começar a andar. Porque ele clamou por um Deus de transformação. Se ele clamou pelo Deus que transformou o seu ancestral Jacó, é porque ele sentiu que precisava de uma transformação também. Aleluia, glória a Deus. Antes de uma história ser transformada, o indivíduo tem que ser primeiramente transformado. Para minha história mudar, eu primeiro tenho que mudar. Verdade, Jesus. Ele não queria ser como os irmãos. Ele queria ser alguém que tivesse consideração. E consideração não é imposta, irmão.
Não adianta obrigar os outros a te respeitar, porque se você mesmo não se dá respeito, ninguém vai te respeitar. Mas quando você começar a se respeitar, a se posicionar, a colocar-se da forma como tem que se colocar, aí quem te viu de uma forma vai começar a te ver de outra e vai perceber, tem alguma coisa mudando aí, tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa, aleluia, que está acontecendo aí. Amém. Aleluia. Só o Senhor Deus, Jesus. Aleluia. Ele invocou o Deus de Israel, Glória a Deus, amém, Jesus. dizendo: se me abençoares muitíssimo, se meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Quer mudança, irmão? Amém. Aleluia. Não tenta mandar em Deus. Desse jeito. Não tenta ensinar Deus a trabalhar. Aleluia. Não tenta forçar a barra com Deus. Porque a Escritura diz que Jabes pediu e Deus atendeu. Sabe por que Deus atendeu? Porque Jabes soube pedir. Quer mudança na tua vida? Amém. Aprenda a pedir corretamente. Aleluia. Jabes não pediu nada para se autopromover. A primeira coisa que ele pediu: me abençoa muito, Senhor. Bênção significa relação de alguém inferior com alguém superior. Jabes estava se colocando aos cuidados de Deus. Se você não se colocar à disposição de Deus, nada de novo e extraordinário vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. A bênção nunca se pede para alguém de autoridade inferior, é só para alguém superior. Os filhos só pedem a bênção para os pais, porque dependem dos pais. Amém. Foi quem cuidou deles quando eles não podiam se cuidar. Glória a Jesus. Reconhecimento de autoridade. Aleluia. Quem não reconhece Deus não muda. É desse jeito, Jesus. Ser abençoado, muitíssimo, é reconhecer quem é que abençoa. Se você não reconhece, não adianta. Deus sabe. Não vai mudar. Só o Senhor. Vai ser só mais um. Mas quando você começar a reconhecer, você vai entender que quem levanta é Deus, quem exalta é Deus, quem separa é Deus, quem destaca é Deus. Porque não é você que você quer revelar, mas é Deus. Glória a Deus. Lembra de Davi? Porque Davi foi ungido lá no meio dos seus irmãos, dentro da sua casa, onde ele enfrentava as maiores dificuldades. Porque no campo ele estava compondo o Salmo 23, declarando no primeiro verso, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada Me falta. reconhecendo a autoridade, reconhecendo quem estava cuidando dele, reconhecendo que ele era o que era, porque Deus era Deus na vida dele. Aleluia, glória a Deus, amém. Destaca Deus na tua vida e Ele vai destacar diante daqueles que te menosprezam. Aleluia. Amplifica os meus termos. O que é amplificar termo? Aumentar território. Para você aumentar território, você tem que conquistar, tem que lutar.
Ele estava pedindo para Deus: Senhor, aumenta o meu poder de influência. Aleluia. Glória a Deus. Para você mudar, você tem que aprender a influenciar. Enquanto você for influenciado, você vai só perder terreno. Porque quem te convencer do contrário, já foi dito aqui, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem muita gente perdendo coroa por aí, perdendo território, porque está mais influenciado do que influenciando. Meu Deus, é forte. Aprenda a pedir para Deus. Seja influente. Uma pessoa influente, ela está enquadrada no Salmo 1 que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não vai pelo que os outros que não conhecem a Deus falam. Ele vai por aquilo que Deus determina. Alguém que é influente, ele tem que saber quem ele é e quem está sobre a sua cabeça como líder. Ele tem que entender que ele dá satisfação a alguém. Eu quero mudança, mas a minha fé e a minha esperança está depositada no que os outros falam e não no que Deus revela. Lembra do profeta jovem? Quando Jeroboão se desviou, Jeroboão filho de Nebate, Jeroboão primeiro, lá na divisão dos reinos, Deus envia um profeta novo para profetizar a Jeroboão que a casa dele ia cair. E como sinal, o altar ia pender e a cinza ia cair no chão, porque sobre aquele altar os adoradores de Baal seriam queimados e seria profanado. Quando Jeroboão levanta a mão contra o profeta, a mão de Jeroboão seca e ele fica na tribulação e pede para o profeta orar a Deus para restituir a mão. E Deus tinha dado uma ordem para o profeta: vai lá e profetiza, mas não come o que te oferecerem, e pelo caminho que tu vieste não volta, mas volta por outro caminho. Não come e nem bebe. Foi o que aconteceu? Quando ele orou, Deus restituiu a mão de Jeroboão. Jeroboão ofereceu àquele jovem que comesse e que bebesse. Ele não aceitou e também não voltou pelo mesmo caminho. Mas a palavra de Deus diz que ao invés de ele voltar para onde ele tinha ido, de onde ele tinha vindo, ele para no meio do caminho e fica à toa. Esse é que é o problema. Muita gente está perdendo território, muita gente está perdendo espaço, muita gente está perdendo, aleluia, oportunidades, porque está parado à toa, irmão. Aleluia, glória a Deus. Naquela cidade tinha um profeta velho. E a palavra de Deus diz que o profeta velho se informa sobre o profeta jovem e vai lá. Encontra o jovem lá parado à toa. Conversa com o profeta jovem e diz: jovem, vamos lá em casa, vamos comer, vamos beber. Não, Deus falou que não posso comer e não posso beber com ninguém daqui e não posso voltar pelo mesmo caminho por onde eu vim. Aí, não, rapaz, tu és profeta novo, eu sou profeta velho, e Deus falou comigo que tu tem que ir lá em casa comer um pouquinho e beber conosco. Se você é um profeta mais velho e Deus falou contigo, então vou lá. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, comeu e bebeu. Quando ele come e bebe, Deus toma a vida do profeta velho e diz: por que tu não deste ouvidos à minha voz, e comeste e bebeste onde não deveria, e voltaste pelo caminho por onde eu falei que não era para você voltar? Quando tu sair da casa deste homem, tu vai ser devorado no caminho por um leão. A palavra de Deus diz que o jovem se levantou e saiu. Chegou lá fora, foi abordado por um leão
e foi morto no meio do caminho. E o leão ficou parado ao lado do jumento sobre o qual ele havia albardado para voltar para a sua casa. E a palavra de Deus diz que o profeta velho vai lá e vê o cadáver do profeta jovem, o leão parado do lado, o jumento do outro, e vai lá e manda enterrar aquele jovem e diz: enterra este jovem na minha sepultura, porque tudo que ele falou vai se cumprir, e os meus ossos serão queimados sobre aquele altar, mas quando for sepultado, sepulta-me junto com o profeta jovem. Aleluia, Deus. Tem muita gente perdendo oportunidade porque vai pela cabeça dos outros e não pelo que a palavra de Deus diz. Eu quero te dizer nessa noite, começa a pedir capacidade de influência, que Deus vai começar a te usar de forma sobrenatural na terra. Aleluia, glória a Deus. Mas ele também pede que a tua mão seja comigo. Ah, você quer mudança? A mão do Senhor tem que ser contigo. O que significa a mão do Senhor ser contigo? É a providência, aleluia, e a intervenção de Deus em causas impossíveis. Não adianta você querer mudança se a mão de Deus não agir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quer mudança, mas quando Deus vai mexer em determinadas áreas, ele não deixa. Aleluia. Rapaz, eu quero mudar, mas essa área aqui, deixa, porque eu me sinto tão bem com ela. Deus manda te dizer: você quer mudança? Deixa a mão de Deus mexer tudo. Porque a mudança só acontece quando Deus mexe tudo. Se ficar uma coisinha, essa coisinha é que vai comprometer a tua estabilidade. Aleluia, glória a Deus. Saiba pedir que a tua mão seja comigo. Deus só é com quem é com Ele. E quem é com Ele vive por Ele e vive para Ele. Então para de viver para os teus interesses e em função dos teus prazeres, e começa a viver em função do reino e da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixa a mão de Deus mexer nesse negócio aí. Porque se ele já falou que vai tirar e tem que tirar, é porque se ficar, você não vai subir. Se ficar, você não vai mudar. Se ficar, o milagre não vai acontecer. E por fim, ele pede para que do mal ele seja livre. Aleluia, glória a Deus. Livra-me de todo mal, Senhor. Amém, Jesus. Sabe que tem muita gente que está perdendo destaque? É que em vez de fugir do mal, ele está indo ao encontro do mal. Aleluia, glória a Deus. Paulo diz: fugir de toda aparência do mal. Mas ele quer se envolver com a aparência do mal. Na primeira proposta indecente ele está caindo. Quer se vender para fazer o que é mal perante o Senhor. Quer abraçar o mundo com medo de desagradar terceiros. E esquece que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Verdade. Sabe qual a única maneira de você fugir do mal e ser livre do mal? Tiago 4,7 aqui eu encerro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Acaba aí, irmão? Amém. Não. Deixe, diz a palavra de Deus, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Converta o seu sorriso em choro e a vossa alegria em pranto. Humilhai-vos debaixo
debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí está resolvido. Aí Ele te livra do mal. Quando você limpa a tua mão, quando você purifica o teu coração, quando você chora de arrependimento e não de remorso, aleluia, porque tem gente que chora de remorso, acaba de fazer a coisa errada, vai chorar, terminou o choro, volta para fazer a coisa errada de novo. Deus manda te dizer: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, para que assim vos advenha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Batismo para de sepultamento. Coloca esse pecado no caixão que ele pertence e vive para Deus em novidade de vida, porque tudo que vier de mal contra a tua vida, Deus ele vai ser fiel para te livrar. Aleluia, glória a Deus. Deus só livra quem é fiel, irmão. Não é o que a palavra de Deus diz? O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, verso 6. Que ímpio é esse que ele está falando? É aquele que conhece, mas mesmo assim não pratica. Meu Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Aí vai ter destaque. Porque quem te observa vai ver que você não é como os demais. Não pensa como eles, não fala como eles, não age como eles e não reage como eles. É, Jesus, é desse jeito. E sabe qual é a tendência? Testemunho de novidade de vida. Meu Deus. Respeito. Reverência. Consideração. Aí vão começar a te ver com outros olhos. Aí vão ver que Deus é na tua vida porque você está diferente. Aleluia. Porque o Deus que mudou Jacó para Israel mudou a sentença que estava sobre você, de condenação para justificação. Ponha-se de pé. Glória a Deus. Não adianta, irmão, ter nome de crente, se vestir como crente e se comportar como ímpio. Tem que ser completo. Tem que ser abençoado. Tem que ser influente. Tem que deixar a mão de Deus tocar em tudo e não só em algumas coisas. E tem que cooperar com o livramento de Deus, porque tem gente que não coopera, pede para Deus livrar, mas quando o pecado vem na frente, ele não faz nenhum esforço para resistir, não inventa desculpa, a carne é fraca. A carne só é fraca quando o teu caráter também é fraco. Se você tiver caráter, a tua carne não vai ceder com facilidade. E quem vai entrar no céu não é crente talentoso, mas crente de caráter. Amém? Deus abençoa a vida da tua igreja. Recompensa a vida dos teus filhos nesta noite. Que o teu Espírito Santo seja sobre ele de forma sobrenatural. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor lhes amplifique os termos. Que a tua mão seja com eles, de forma que eles sejam livres de todo mal. Ouve a petição da tua igreja nesta noite. Muda a história do teu povo. Que a honra, o respeito, a consideração
e a autoridade vinda de Deus seja sobre eles, e que o diabo, Senhor, pense 2 vezes em cruzar o caminho deles, porque quem tem autoridade, o diabo passa longe. Porque pede para Deus te ajudar. Para aquele que está em Cristo Jesus, que não